Eu sempre gostei de lidar com pessoas, situações, resoluções de problemas. Então, desde muito cedo eu sabia o que eu queria. Eu, por exemplo, que morei na Itália, eu percebi, e claro, sou brasileiro também, eu percebo uma diferença de cultura muito grande de uma região para outra. Eu inaugurei um restaurante chamado Girarosto. Eu fiquei durante 10 anos lá, nessa empresa. Era um grupo de restaurante. E nós abrimos um restaurante. E aí um dos chefes, era italiano, e fez assim: doutor, o que eu queria era achar um restaurante que realmente dissesse, abraçasse realmente a cultura. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso TGCast. Se o mundo é seu negócio, o TGCast é o seu mapa. Hoje estamos aqui com um consultor famosíssimo, uma pessoa extraordinária, Gerard Santos. Ele é consultor, pessoal, fez toda a sua carreira em São Paulo, mas nasceu em Guarabira, uma cidade do interior da Paraíba. Paraíba, uma terra extremamente gostosa, a qual eu conheço muito. E hoje a gente vai entrevistar essa personalidade muito famoso no ramo de bares e restaurantes. Deu consultoria e trabalhou ao lado de grandes chefes. E hoje o nosso episódio é com ele. Gerard, seja bem-vindo ao nosso TGCast. Se apresente, por favor, fale um pouco de você para a nossa audiência conhecer um pouco você. Me fala um pouco de você. Primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra, né? Que apresentação, rapaz! Estou lisonjeado aqui com essa apresentação. Fico muito feliz pelo convite. Não poderia deixar de não vir aqui. Em primeiro momento, quando você me fez o convite, eu falei, não vou deixar de vir aqui. E assim, falar um pouquinho de mim é subjetivo, né? Tá, vamos lá. Pra gente começar, me conte aí. Nossa audiência quer saber, quem é Gerard? Onde é que nasceu, como é que começou a sua trajetória? Olha só, que interessante, Gerard, né? Então, muita gente me chama de Gerard, esse nome foi dado pelo Eric Jacan, e alguns clientes que falavam, Geraldo, você não tem cara de Geraldo, você tem cara de Gerard. Falei, tá bom, então me chama de Gerard. Alguns me chamavam de Gerard, outros me chamam de Geraldo, Geraldinho, e pra mim tá tudo bem. Falando um pouco da minha trajetória, eu tenho 33 anos de gastronomia. Tudo que aconteceu dentro da gastronomia, esse amor que aconteceu, foi eu vindo de uma cidade do interior, como você falou, de João Pessoa, e chegando nessa metrópole, me apaixonei. E fui trabalhar no primeiro restaurante chamado Panino Giusto, que ficava na Rua Augusta, muito bem frequentado, ali ao lado do Teatro Procópio Ferreira, com a Rua Estados Unidos. E era um sonho de consumo trabalhar no Panino Giusto, fazendo o máximo. E eu tive o privilégio de entrar no Panino Giusto. Comecei como caixa, resumindo muito rápido, comecei como caixa. Menos de um ano eu já era gerente do Panino Giusto. Nossa. E aí fiquei 10 anos no grupo, onde eu comecei a construir uma carreira consolidada dentro do grupo. Eles começaram a inaugurar vários restaurantes, então, restaurante Diano, tailandês, o primeiro restaurante tailandês de São Paulo aos 24 anos de idade. Eu era gerente do restaurante tailandês de São Paulo. Então, assim, foi muito bacana a minha trajetória e, assim, hoje eu dou consultoria. Hoje eu sou gerente de um restaurante chamado Pitini Cucina, em frente ao Fazano. Tem uma trajetória que eu trabalhei com grandes chefes, que a gente vai falar sobre isso. Salvatore Ilói, Paulo Barros, Pascal Valerro e, por último, claro, o grande Eric Jacan. Mas me fala um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Você nasce lá na Paraíba e fica na Paraíba até que idade? Eu saí de lá, eu ia fazer 17 anos de idade. 17 anos de idade, minha mãe faleceu, e meu pai casou de novo, aquela coisa toda. E aí eu vim para São Paulo morar com o irmão, e ele trabalhava no Panino Giusto. Ele era doorman do Panino Giusto, não? Aquele que abre porta, seja bem-vindo. E aquilo me encantou, né? Eu vendo meu irmão trabalhando com grandes celebridades, porque o restaurante era muito frequentado. Eu falei, eu quero isso pra minha vida. E aí eu comecei lá, quando eu vim de lá, foi diretamente para o restaurante Panino Giusto. Ah, que massa. Mas você não veio para São Paulo com esse objetivo. Você veio para São Paulo trabalhar. Como é que foi? Como é que funcionava na sua cabeça isso? Vou para São Paulo? Na verdade, eu já trabalhava com meu pai no comércio. Meu pai era um grande comerciante, feirante, dono do supermercado, e eu já trabalhava com ele. Então, eu sempre gostei de gente.
Atendimento, né? Eu sempre gostei de lidar com pessoas, situações, resoluções de problemas. Então, desde muito cedo eu sabia o que eu queria. E quando eu chego em São Paulo, eu me deparo com tudo isso. Porque restaurante é isso, né? Claro. Restaurante é você todos os dias solucionar problemas. Então, E dos mais variados, dos mais né? variados. São histórias aí absurdas, dentro, fora, com cliente, com chefe, com colaborador, enfim. Então, eu sempre fui um cara que eu gostei muito disso. Eu gostava de fazer as coisas acontecerem. E eu sempre fui muito ativo nas minhas determinações. Quando eu colocava uma coisa na cabeça, eu ia, fazia, eu quero fazer. Então, a cidade de Guarabira era muito pequena para mim. Eu me via muito, eu falava, não me vejo aqui. Sabe, um peixe fora da água, não me vejo aqui. Então, quando eu chego aqui, eu vejo essa metrópole maravilhosa que me recebeu de braços abertos. São Paulo, para mim, é uma cidade importantíssima, faz parte da minha vida. 30 e poucos anos, né? 33 anos. 33 anos mora aqui. E como é que surgiu a ideia da gastronomia? Como é que a gastronomia entrou na sua vida? Você falou que seu irmão trabalhava nesse restaurante. Isso. Você disse, isso aí é pra mim. Como é que começou? Você começou como caixa? Foi. Na verdade, eu sempre gostei da área da gastronomia. Meu pai tinha comércio e eu ficava lá. E eu sou muito curioso em tudo. Então, eu via minha mãe cozinhando, cozinhava em casa. Eu via tudo isso, eu via o atendimento, assistia muitas coisas voltada para restaurante. Eu sempre gostei da gastronomia. Ah, lembro! O primeiro também, isso que me posicionou muito, a vir para São Paulo, eu tinha um amigo que trabalhava no restaurante João Pessoa, ele era garçom e estava precisando de um extra lá. E ele me levou. E aí eu entro, eu vejo uma cortina pequena, isso nos bastidores, eu tava lá atrás, lavando louça, essas coisas. Não comecei... Claro, claro. E aí, quando eu abro a cortina, eu vejo aquele mundo maravilhoso, encantado. Eu falei, eu quero fazer parte desse mundo. Eu quero trabalhar em restaurante. Lembro agora, você agora foi lá no meu subconsciente. Então foi antes de você vir para São Paulo. Foi, antes de eu vir para São Paulo. A sementinha já estava plantada. Isso, justamente. Você me lembrou muito bem isso. Tá lá no meu subconsciente isso. Agora você me falando, eu lembrei. E aí chegou aqui, viu seu irmão trabalhando. E eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero, trabalhar em restaurante. E, na verdade, ele me apresentou pro dono. O dono me adorou. Augusto Pérez. Augusto, um beijo, querido. Obrigado por essa oportunidade que você me deu. Hoje sou o que sou por conta da oportunidade que você me deu. Me conta um pouco dessas experiências que você teve ao longo desse tempo já. Desde quando você começou até agora. Como é que foi trabalhar em restaurantes diferentes, em culturas diferentes? Porque você... tanto da consultoria na Paraíba, em outra cidade do Nordeste, como dá também em São Paulo. Eu, por exemplo, que morei na Itália, eu percebi, e claro, sou brasileiro também, eu percebo uma diferença de cultura muito grande de uma região para outra. E claro, de comportamento, de clientes, de inclusive visão empresarial. Como é isso para você, lidar com essa diferença cultural tão grande? Interessante essa sua pergunta. Como eu trabalhei no grupo durante 10 anos, eles inauguraram um restaurante chamado Da Nang, um restaurante tailandês. Está falando de 1996. Olha. Imagine a comida tailandesa em 1996 no Brasil. Era uma comida desconhecida. Quem conhecia a comida tailandesa? Quem viajava para fora do país, né? Que gostava de explorar a culinária. Então, era muito desafiador. E eu lembro que eu fui ser gerente desse restaurante através de uma minha gerente, que eu ficava observando ela. E eu via muito que o público tinha uma exigência muito alta, um grau de exigência muito alto, né? Na questão da comida. E a comida tailandesa, ela é uma comida condimentada, ela é uma comida exótica. E na época... Não é para qualquer paladar, né? Não é para qualquer paladar. E aí você traz uma comida, né? De um país que é diferente de uma comida italiana, Foi muito difícil, porque a gente teve que adaptar algumas coisas para o paladar brasileiro. Então, a gente não usava muitos condimentos. Na época, eram só produtos importados, que nós não encontrávamos aqui. Era caríssimo, né? Então, o restaurante, na época, eu lembro muito bem que pegou fama de caro. Arnaldo Lorenzato, um dos grandes críticos da gastronomia da revista Veja, eu lembro que ele foi lá, deu tudo errado na mesa dele. Foi complicadíssimo. Nossa.
Por quê? Porque a equipe ainda não estava preparada. Então, tem muitos desafios em relação a isso. Quando você fala trazer essa experiência para o Brasil, né, de outros países, é muito complicado. Eu estou falando de 1996, a gente conseguiu adaptar a culinária tailandesa para alguma... Era um chefe chamado Edo Komori, que era um japonês que tinha morado fora há muitos anos, na Tailândia. Então, ele tinha... já expertise na cozinha tailandesa. Então, eu lembro que foi todo buscamos, né, meios, chefe de cozinha, produtos, trazendo para que a gente conseguisse fazer uma comida regional de lá, mas com a pegada um pouco brasileira. Então, é muito difícil. É engraçado que hoje a gente vive o mundo da internet. Então, você coloca tudo na internet, coloca no Instagram, coloca alguém para almoçar, e aí, de repente, aquilo explode. Como é que foi abrir esse mercado naquela época? Dificílimo. Dificílimo, porque, primeiro, como eu te falei, que era caro. A gente ficava ali no Itaim Bibi, na Salvador Cardoso, ao lado da Tabapuã, na rua Tabapuã, no Itaim Bibi. E eu lembro que era muito bem frequentado, porém, pouco movimento. Pouco movimento por conta dessa questão. O ticket médio era alto, né? Era. No entanto, ficamos 2 anos, no máximo, se não me falha a memória, e virou um bar chamado Sutra. Tava uma época da febre de laudes, né? Sim. Então... Pra gente não perder totalmente a referência, a gente abriu um bar chamado Sutra, no lugar do Da Nang. Fechamos o Da Nang. Na verdade, nós reformulamos, né? Fizemos alguma... Repaginou, né? E virou um restaurante bar e restaurante chamado Sutra. Sutra tem muito a ver com as questões lá tinham os drinks eram com as figuras do Kama Sutra, era bem legal, bem comida exótico, né? Bem exótico, uma comida. Aí já foi para uma comida indiana, vietnamita, né? A gente já fez uma coisa mais exótica, asiática, né? Asiática. Que, na verdade, a cozinha o japonês, por exemplo, ele caiu no gosto aí de muita gente, né? Verdade. Hoje você vê restaurante chinês, japonês em toda parte, né? Sim. E hoje, qualquer esquina que você vai em São Paulo, você encontra, né? É verdade. Me conta um pouco desses perrengues que aconteceram desde do seu começo até aqui. Me conta umas histórias aí engraçadas aí, de certa forma, que te deixaram um pouco de saia curta. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Hoje, como consultor gastronômico, como gerente de restaurante, como eu vejo... Eu tento passar um pouco do meu conhecimento de uma forma clara pro colaborador, pro meu cliente, pro dono do negócio. Eu lembro que no meu começo foi muito difícil. Quando eu cheguei no Panino Justo, nordestino, né? A gente está falando de 1993. A gente sabe que existe o preconceito. Isso é fato. Né? As pessoas te olhavam naquela época de cima e embaixo, né? Te medindo, quem é você, né? Então, eu lembro que o meu gerente, eu estava jantando, terminei o jantar e eu tinha fome de aprendizado, eu queria aprender tudo. Eu queria crescer, aquilo ali Você não se era... encontrou, né? Eu me encontrei. Então, eu vi que tinha um mundo muito grande ali para eu explorar, de conhecimento. E aí, eu cheguei pro meu gerente e perguntei para ele, olha, já terminei o meu jantar. Caso você queira que eu ajude em alguma coisa, eu estou à disposição. Todos reunidos, os colaboradores, no jantar, né? Ele chegou com um balde de gelo, um guardanapo, e disse o seguinte, olha, você disse que queria ajudar. Pega esse balde de gelo aqui e vai secando. Quando você terminar, você me procura. Nossa. Essa foi uma das situações que eu passei. Então, foi muito difícil. Eu sofri muito. Foi muito difícil para mim. Inclusive, hoje... também o pessoal, os colaboradores, não devem ter gostado do seu posicionamento, porque você se colocou ali. Sim. Disse assim, esse cara tá se colocando para qualquer situação, então a gente se obriga também a fazer a mesma coisa. Porque isso existe, né? Claro, principalmente naquela época, né? Então, eu lembro que, na verdade, a minha reação foi, ok, saí.
No final da noite, eu chamei e conversei com ele. Eu falei, olha, você é meu mestre. Eu tô aqui para aprender. Eu gostaria muito que você passasse um pouquinho do seu conhecimento. Te admiro muito como profissional. Mas se você fazer aquilo comigo, realmente não é legal. Não precisava, Não né? precisava. Depois ele virou muito... no entanto, quando eu fui para os outros restaurantes, ele que me indicava. Depois de muitos anos, eu dando consultoria no Mercadão de São Paulo, eu abri um restaurante espanhol e um italiano, e aí eu peguei um Uber. Isso 25, 30 anos atrás. Foi 25 a 26 anos. Peguei um Uber, quando eu pego o Uber, eu olho alguém me olhando no retrovisor e fala assim, Geraldinho? Eu falo, oi, você é o Geraldinho? Eu falei, sou. Ele falou, se você não lembra de mim? Eu falei, não. Ele falou, sou o Carlos Alberto, gerente do Panino Justo. Aí eu olhei e falei assim, mas aqui tá, eu lembro do teu irmão trabalhou comigo. Ele falou, esse Uber é do meu irmão, esse carro é do meu irmão. E eu falei, você tá fazendo o que da vida? Ele falou, agora eu tô trabalhando de Uber, eu coloquei um bar, não deu certo e tal. Eu falei, você quer voltar pro mercado? Ele falou assim, gostaria. Eu falei, tá bom. Pega meu telefone, eu vou te passar um contato que você vai procurar essa pessoa e é o teu perfil para você trabalhar lá. E aí eu indiquei ele para um empresário e até hoje ele tá lá como gerente. Olha como Você a vida acredita? dá volta, É. né? Olha que situação. É. Mas e no dia a dia do restaurante? Como é que é o dia a dia do restaurante? No dia a dia de restaurante não é fácil. Isso, de repente, pode ter gente nos ouvindo aqui que o sonho é abrir um restaurante, abrir um bar. Se você... Eu já sou uma pessoa que quero abrir um restaurante, eu quero uma consultoria contigo. Por onde é que eu começo? Tá bom, você quer abrir um restaurante para negócio ou você quer um restaurante porque eu gosto de cozinhar, gosto de receber os amigos? Depende muito. Responda para as duas. Vai que alguém esteja ouvindo a gente, né? Porque tem muito isso. Sim, eu vejo muito hoje as pessoas abrem um restaurante para o network, para o negócio, né? Para acontecer, fazer as coisas acontecerem, que dá super certo. Se você pega um profissional bom. Eu vou te dar um exemplo, né? O Eric Jacan, o Eric Jacan hoje, ele é uma pessoa pública hoje. O Jacan hoje, ele não é um chefe de cozinha que ele dá aula quando tem, né? Quando ele é contratado, ele vai lá, ele faz o prato, mas o Eric Jacan hoje, ele não coloca mais a mão na massa. Então, por trás dele tem um grande empresário que investiu nele, que hoje ele também usa os restaurantes para o negócio, alavancar os negócios dele, essa coisa toda. Divulgar, né? Divulgar. Então, quando você... E é um ponto de encontro, né? E deu certo. E deu certo, né? O ponto de encontro deu certo, porque ele encontrou um grande chefe, competente, né? O Eric Jacan, um grande chefe, né? À toa que ele está onde ele está. Hoje ele é um dos... Acho que o chefe mais reconhecido hoje, popularmente também, né? O programa fez com que ele tivesse essa notoriedade na mídia. E deu super certo. Um empresário que queria investir no ramo da gastronomia, né? Hoje ele é um restaurante, porque ele tem vários restaurantes. E o Jacan, que é um cara que ama gastronomia. Então deu certo. Agora, quando você abre um restaurante, você fala, eu vou abrir um restaurante. Você vai abrir um restaurante baseado em quê? Por que você quer abrir um restaurante? Né? Você entende? Não, mas eu quero abrir um restaurante. Eu vou abrir um bar. Eu vou abrir um bar. Você entende de bar? Não. Então procura alguém, se informa, porque não é fácil. Você sabe, uma vez que você abre para fechar, é muito mais complicado. Hoje, mão de obra, profissionais que entendam do negócio, que queiram realmente fazer a coisa acontecer, é muito difícil. Eu tô falando de 33 anos atrás, era uma coisa. Hoje, as pessoas vão trabalhar em restaurante para um complemento de renda. Então, elas não têm... Não como fonte principal. Não como fonte principal. E assim, eu tenho um amor pelo que eu faço. Eu trabalho 15, 18 horas por dia. Quando eu adentro dentro do restaurante, aquilo ali é meu. Eu sou consultor, mas eu que estou ali à frente. Então, eu tenho uma linha de pensamento totalmente diferente, que talvez hoje algumas pessoas não tenham. Tem alguns chefes de cozinha, por exemplo, que faz um curso de 3 meses. Não sou chefe de cozinha. O que é um chefe de cozinha? O cara não sabe fazer nada. É a mesma coisa que o cara vai fazer uma extra num bar e diz que é um garçom.
Hoje as coisas estão muito rasas, né? Muito. A pessoa faz um curso e vira, né, referência na internet. Sou especialista em tal área. Justamente. Restaurante não foge à regra, isso, E né? o restaurante é um negócio. Você tem que alimentar todos os dias ali, cuidar todos os dias. É financeiro, é compras, é RH, é mídia, é muita coisa. Então, se você não tiver conhecimento daquilo que você está fazendo, a probabilidade de sucesso é praticamente zero, né? Zero. As pessoas que te procuram, na sua grande maioria, são pessoas que não conhecem o restaurante ou são aquelas pessoas que, olha, eu conheço de restaurante, eu quero te contratar para você fazer a consultoria da abertura do meu restaurante? Olha que interessante, essa pergunta é interessante. Hoje a maior parte das pessoas que me contratam já tem restaurante. Nossa. Que não está muito bem. Isso é muito bom. Que não está indo bem. Eu venho... A minha escola é muito boa, né? Então, quando você trabalha em grupos... Quando você trabalha num grupo de restaurante, você vai em vários restaurantes. Então, eu passei 20 anos em 2 grupos de restaurante. Esse do Panino Jussi, no restaurante K.A., que era muito famoso aqui. Do Paulo Barros e Salvatore Lai. Então, assim, eu venho... quando eu venho dessa escola, eu sei o diagnóstico todo de um restaurante. Você entra e já sabe qual é o problema. Identifica. Na verdade, quem me contratou não foi o Jacan. Quem me contratou foi o sócio do Jacan. Ele me contratou em 15 minutos e me deixou esperando 2 horas. Nossa. No bar. No Presidente, ele ficou me esperando. Ele deixou 2 horas. Sentadinho ali, tomando um cafezinho. Eu acho que eu tomei 5 cafés. Em 15 minutos ele me contratou. Ele havia puxado toda a minha ficha, né? Tinha ligado para alguns amigos em comuns, que nós tínhamos alguns amigos em comum. Ligou, perguntou e disse: você está contratado. Quanto você... Olha, eu tenho tanto para te oferecer. Eu falei: para mim não é tanto. Então pode ser tanto. Aí a gente negociou, em 15 minutos ele falou: está contratado. Então, assim, ele já sabia, porque ele estava abrindo um restaurante chamado Lutécia, que o Jacan é francês. Comida italiana. Funciona hoje? Funciona. E eu venho do berço da gastronomia italiana. Então, não é bobo, né? Deixa eu trazer alguém que tenha expertise. Expertise na área. Na área. E deu super certo. Deu super certo. Porque ele contratou alguém que realmente conhecia já, que o meu berço é a comida italiana. Mas eu falo muito, quando você quer abrir um negócio, planejamento. Se você não se planejar... É fundamental. Principalmente financeiramente, porque o negócio é risco a todo momento. Você é empresário, claro. Você sabe o que é isso. O ramo de restaurante, se você fosse... É claro que isso é muito variável hoje, depende do tipo de restaurante, depende de onde você vai abrir, depende qual é o seu público, mas numa média hoje, se você abre um restaurante, se você diz assim, olha, realmente deu certo, engrenou, um restaurante para empatar, vamos dizer assim, ali no custo, né, e ele se pagar, para nosso amigo empresário que está nos ouvindo, em torno de quanto tempo, mais ou menos? Depende. É bem variável, eu sei. Mas... Depende muito do investimento. Eu acho que quando você abre um negócio planejado, com fluxo de caixa bacana, e você tem... Aí você une serviço, comida, ambiente, as 3 coisas, e marketing, e você começa a trabalhar de uma forma... orgânica, mas ao mesmo tempo fazendo com que as coisas aconteçam mais rápido. Você consegue tirar um resultado mais... Depende muito do investimento. Hoje você, um restaurante de 3 milhões de reais, vamos falar de 3 milhões de reais. Aí vai levar, dependendo do número que você tem de lugares, quanto você fatura, você vai demorar aí 1 ano e meio, 2 anos. Para fazer essa retirada, né? Engraçado é que fechando muitas torneiras, tá? Sim, né? Controlando extremamente o custo, né? Tudo. Qual é o principal gargalo de um restaurante hoje, se você fosse... Que você diz assim, cara, esse é o... Eu vou te dar um exemplo de um gargalo de um restaurante em 2012. Eu inaugurei um restaurante chamado Girarosto. Eu fiquei durante 10 anos lá, nessa empresa. Era um grupo de restaurante. E nós abrimos um restaurante que era... Não sei se você conheceu o antigo Pandoro. Deixa eu falar. Em frente ao Bolinha. Sim. Em frente ao Bolinha. Nós gastamos, na época, 10 milhões de reais. Em 2012.
Imagina, contando a inflação de lá para cá, nossa senhora. 2012. Sendo que o chefe de cozinha, eles tiraram o Salvatore Loi do Fasano, que era o chefe executivo do Fasano. A gente está falando de um cara que ganhava 73 mil reais. Na época. Pelo menos é o que falavam. Baita salário, né? E eles trouxeram o Salvatore Loi. Já tínhamos um cara que era muito conceituado no mercado, que era o Paulo Barros. E tinha um outro chefe chamado Massimo Baletti, que é um italiano. Eu tinha 3 caras de ponta ali. 3 chefes de renome. 10 milhões de reais. Nós gastamos em 2012. Tínhamos panificadora lá dentro. Tínhamos pizzaria. Era uma coisa absurda. Fechamos com um acumulado de 3 milhões e meio. Em menos de 3 anos. Na época. Por quê? Você sabe quanto era a minha folha de pagamento na época? Chuta. Quantos colaboradores? Olha, a gente está falando aí de quase 100 colaboradores. Nossa, não tenho nem ideia. 2012? 2012. Vou chutar. Chute. Estamos falando de 1 milhão? Quase isso. A gente está falando de 600 mil, 700 mil reais. Chutei alto pela... É, mas imagine isso. Então você tem um restaurante, você trazer um chefe de cozinha, que ganhava 73 mil. Você tem 3 chefes. Aí você diz assim, pô, Geraldo, mas tinha tudo para dar certo. Eu tenho 3 chefes. Top. Só que é muito ego, é muita coisa. Porque os 3 ali, às vezes, não pensavam da mesma forma. E o investimento foi muito alto. E o restaurante era muito grande, tinha muitas arestas, tinha muitos ralos. Então, eu lembro que foi não conseguiram controlar o custo, né? E fechamos com um acumulado de 3 milhões e meio, na época. Então, assim, não é fácil. Aí, depois disso, foram fechando todas as casas, por incrível que pareça. Depois dessa experiência, porque as outras casas eram sucesso. Até... É aquela coisa, né? O empresário dá o passo maior do que a perna. Às vezes, você não tem uma estrutura, né? Você tem dinheiro, mas você não tem uma estrutura para começar a expandir a marca. É estranho quando a gente dá consultoria tributária, por exemplo, aos empresários, e a gente fala assim, olha, cuidado para não crescer rápido demais. Mas crescer rápido demais é ruim? Eu disse, crescer rápido demais você pode quebrar. Justamente. E muita gente não entende isso, né? Crescer rápido demais você pode quebrar. Você pode não ter estrutura financeira, você pode não ter estrutura de mão de obra, né? Você pode, muitas vezes, não, mas eu tenho um dinheiro aqui, mas você usa aquele fluxo de caixa, não recebe na mesma hora, claro, recebe um pagamento no cartão, dividido muitas vezes, né? Tem empresa que a gente trabalha que parcelado em 10 vezes. Como é que você consegue controlar esse fluxo de caixa? Se você cresce demais, você quebra. Foi o que aconteceu. Era um grupo de 6, 7 restaurantes, muito bem conceituados, muito bem frequentados, faturamento anual absurdo. Mas quando eles abrem, é a mesma coisa. Você lembra da Daslu? Vou dar um exemplo da Daslu aqui em São Paulo. Sim. Quando ela estava na nova Vila Conceição ali, ela era pequenininha. Cara, ninguém mexia com ela. Quando ela vem para a Cidade Jardim, com tudo... Expande. Opa, os olhares todos em cima. E aí vai acontecendo muita coisa, porque você sabe que restaurante é complicado, como todo negócio é complicado. Então, e assim, eles cresceram muito, não foi, né? Eu tô dando um exemplo aí da Azul, mas não é o caso, não aconteceu nada disso. Eu acho que foi mesmo por conta... Empresa familiar é muito difícil, né? Você sabe que empresa familiar é muito difícil. Poucas dão certo. Você tem que ter uma união, e abrir mão, né? E saber que cada um tem a sua função ali, não adentrar na do outro. Justamente. Então, era uma empresa que era familiar, eu lembro que na época eles desenvolveram um aplicativo chamado Zouk, que você ia no restaurante, você tinha 30%, ia acumulando e tal. E aí começaram a brigar, o pai com o filho. E aí foi quando desandou tudo. E aí o grupo acabou. Eu acho que no máximo 2 anos. Acabou. Muito rápido, muito né? rápido, muito rápido, muito rápido. Então eu tenho isso muito como uma referência que eu uso dentro das minhas
das minhas consultorias, sabe? Eu penso muito antes de fazer, eu pego o projeto, eu olho, eu falo, olha, isso aqui talvez dê certo, isso aqui não, por conta disso. Porque você viveu tudo isso, né? Você vivenciou, então... São anos, São né? anos de experiência. Já viu muita coisa. Já vi muita coisa. Já vi muito restaurante abrir, muito restaurante fechar. Muitos. Restaurantes que você jamais imaginaria que ia fechar. E fechou. Então... tem que ter muito cuidado em relação a isso. Os restaurantes, cada um tem o seu detalhe, o seu público, né? Eu não me lembro se foi no Rio de Janeiro que alguém me contou que fez assim, olha, um pai faleceu, alguma coisa nesse sentido. E aí o restaurante era, me permita utilizar aquele velho ditado, dizer, o pé sujo. Sim, né? Aquele restaurantezinho mas que todos frequentavam. E resultado, o proprietário falece, os herdeiros, não, vamos dar uma reformada no restaurante e vamos tornar esse restaurante realmente o nível. Realmente, os clientes sumiram. Porque imaginaram que já ia ser um restaurante caro, perdeu a identidade, aquela coisa toda, era aquele boteco. Existem outros restaurantes que abrem com público classe A, classe B, enfim, no máximo ali. Como é que faz para identificar, principalmente quando você vai começar uma consultoria, e eu chego para você e digo, eu quero abrir um restaurante. Como é que funciona na sua consultoria identificar esse público? O empresário que quer abrir um restaurante, ele já sabe que público ele quer atender, na sua grande maioria? Quem está começando? Eu acho que hoje já está mais voltado para isso. Anteriormente, não tanto. Mas quando você vai fazer... vamos abrir um restaurante no Jardins. Vamos falar do Jardins, vamos falar do Tatuapé. Vamos falar dessas três... localidades. Dessas três localizações. O público do Jardim é um público muito exigente. O público do Tatuapé também é um público exigente. Mas o restaurante que você vai abrir no Tatuapé, você não vai abrir no Jardins. É diferente o público. O público do Tatuapé, ele frequenta o Jardim. Mas o público do Jardim não vai frequentar o Tatuapé. Então, quando se fala de público, você tem que saber bem qual público que você quer. Você precisa saber quem são os teus concorrentes ali, conhecer muito bem eles, porque você vai ser... Quando a gente fala de Jardins ali, a gente está no lucro dos maiores restaurantes da alta gastronomia. Então, cada cliente ali é disputado. E o ticket não é barato. Não é barato. Quando eu estou no Tatuapé... E eles são mais fiéis. Eles são mais fiéis. Quando eu estou no Tatuapé, o meu público é mais ali da região. Aqui eu tenho mais turista, né? Aqui eu tenho muito turista. Eu tenho muitos empresários do mundo inteiro e tal. Aqui não. Aqui eu tenho um público diferenciado, que é o público do bairro, o público do bairro vizinho. Que gosta daquele tempero, que vai ali. Tal. Então você tem que ter muito cuidado, estudar isso, porque não dá para eu abrir um restaurante que eu tenho no Tatuapé, no Jardim, com o mesmo segmento, talvez não dê certo. Então, até porque também o custo do Tatuapé vai ser menor, né? Custo sem dúvida. Agora, quando você tem duas coisas aí que eu acho que é fundamental no negócio quando se abre. Um restaurante, comida boa, serviço. E a maior parte... Eu vou te dar um exemplo em João Pessoa. A maior parte dos restaurantes de João Pessoa são as coisas mais lindas que você possa imaginar. Tem restaurantes em João Pessoa que você fala, esse restaurante aqui em João Pessoa, eu não acredito nisso, não. Tem um restaurante lá chamado Nui 360, que eu trabalhei lá, que a gente vai falar sobre isso, que você chega lá, você fala, pô, que restaurante é esse, cara? Há 4 anos atrás. Só que eles investem no ambiente, mas eles não investem na mão de obra, no produto, porque o produto de lá não é o mesmo daqui. Para chegar até lá tem um custo muito alto, né? E eu vejo isso muito em João Pessoa. Quando eu passei 1 ano e 7 meses, quase 1 ano e 7 meses em João Pessoa, a minha dificuldade foi essa. Lugares lindos, porque tem restaurantes maravilhosos que eles gastaram horror, mas eles não... O serviço... péssimo. E o produto? A mão de obra péssima. Produto horrível. Então, quando eu venho de uma forma, com a mentalidade de trabalho diferente, quando eu chego lá, as pessoas se espantam e falam, não. O empresário diz, não, aqui não funciona dessa forma, não. Ele acha que não tem público para aquilo? Muito pelo contrário. Tem público, mas ele tem uma cabeça tão fechada. É a mentalidade do empresário mesmo. Total. Ainda tem tem essa formação lá, né? Isso não é de hoje, né? Sim. Tem essa coisa meio coronel, muito não, é do meu jeito, né? Eu sei. Não tive tanta resistência em relação a isso. Porque eu chegava e falava, se você quer, se não quiser, tchau, tô indo embora.
Não vou perder tempo. Porque queima seu nome depois, né? Sem dúvida. Então, todos os trabalhos que eu fiz lá foram muito bem aceitos. E quando eu falava, olha, tô indo, não, vamos conversar, senta aqui. E eu acho que eu tenho muito isso, né? Eu sou um cara que eu vou, deixo a minha marca, tchau, vou embora. Precisar de novo, você me chama. Me chama. Eu sou muito de deixar a minha marca. Você falou em relação à cabeça do empresário. Hoje, se come melhor em São Paulo? Por exemplo, eu tenho uma resposta dentro de mim. Eu tenho alguns restaurantes que eu frequento, alguns botecos até aqui em São Paulo que eu como muito bem. Se come melhor em São Paulo do que no resto do Brasil? Sem dúvida. Sem dúvida. Come-se muito bem hoje no Nordeste. A gente fala de Maranhão, come-se muito bem. Comidas regionais lá. O Nordeste é muito comida regional. Aqui você tem um leque muito grande. Você tem de tudo em São Paulo, Você tem um berço da gastronomia. Qualquer restaurante que você queira ir, comida tailandesa, francesa, italiano, espanhol, árabe, você encontra. E bons. E bons. A gastronomia em São Paulo era uma referência mundial. Eu acho que você deve conhecer alguém que queira vir trabalhar em São Paulo, que é da Europa. Você que é um cara que viajou a Europa inteira. Sim, então você, de repente, tem alguém que diz, pô, quero ir para São Paulo porque eu sei que lá as coisas funcionam também. Não, inclusive a gente estava num determinado restaurante e aí um dos chefes, era italiano, e fez assim, doutor, o que eu queria era achar um restaurante que realmente dissesse, abraçasse realmente a cultura e principalmente da região da Lombardia, que ele é, e disse assim, abraço a região da Lombardia, que é o que eu sei fazer, e eu venho para o Brasil. Ele tinha vontade de vir para o Brasil, sair da Itália e vir para o Brasil, né? Mas na cabeça dele, ele fez assim, eu não encontro nenhum empresário que queira realmente investir nesse nicho específico, porque normalmente eu percebo, fora esse evento que teve da Cucina Italiana, Semana da Cucina Italiana, quando tem um restaurante italiano, porque na Itália é muito dividido em regiões, né? Sim, claro. Mas aqui, quando existe um restaurante italiano, ele faz normalmente tudo da Itália, né? Ou uma boa parte, né? Mas é justamente isso. Você lembra que eu te falei anteriormente? É cultural isso. É cultural. Isso é cultural. Ele não consegue ter um restaurante de um específico de uma região aqui. É raro. Mas você acha por quê? Por causa da cabeça mesmo, da mentalidade? Ou você acha que o público... Eu acho que é uma limitação. Porque seria subnichar, né? Eu acho que é uma limitação também daquela comida ali, toda, só aquela. E as pessoas hoje gostam de novidade. De uma variedade, né? De uma variedade. Eu acho que isso deixa um pouco a desejar. Né? Quando você faz isso. Você acha que seria um subnicho muito... Total. Que isso seria prejudicial para o empresário? Total. Até porque hoje também eu acho que o próprio público não conhece essa diferenciação na Itália, né? Não, eu só tenho comida piemontesa, eu só tenho comida da Sicília, eu só tenho, né? Até mesmo. Vamos falar de vinhos. Aí, a gente tem, num restaurante, você tem vinho de várias regiões. Da França, da Itália, da Espanha, né? Então, a comida... Se você tiver só de uma região ali, ela fica muito limitada ali. As pessoas ficam muito... não vou não, já comi aquela, não vou... Já não tem mais nada diferente. Não tem mais nada. Você precisa de ficar, de certa forma aí, se reinventar. Como eu te falei anteriormente. Naquela época, em 1996, a comida tailandesa era uma comida desconhecida. O que a gente fez? Virou um baidiano... com comida tailandesa, vietnamita. Teve que se reinventar. Se reinventar. Já naquela época, 1996. E você falou aí da questão do Nordeste. Como é que foi sair do Nordeste? E voltar para o Nordeste. E voltar e estar aqui em São Paulo e conseguir se destacar? Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Naquela questão do gelo que você me falou. Como é que você se sentiu naquele momento? Você sentiu, tipo, cara, vai ser difícil eu conseguir crescer? Você sentiu aquela... É que eu já voltei de outra forma, né? Já voltei com uma outra cabeça, já voltei reconhecido no mercado, já voltei de uma outra forma. Mas recebendo convite, não pedindo. Quando eu cheguei, já sabia para onde ia, como ia fazer. Mas, mesmo assim, João Pessoa é uma bolha. É um ovinho de codorna, vamos dizer que é um ovinho de codorna. Bem pequeno. E todos se conhecem. A minha chegada lá foi bem interessante. Porque eu já tinha saído do Jacan, mas
os donos do NUI 360, que eu entrevistei no podcast, que eles vieram, eles ficavam... Eles vieram em São Paulo. Vamos pra João Pessoa. Porra, o NUI é bacana, tu vai gostar, tal. E eu, só voltar pra João Pessoa. Eu fui amadurecendo aquela ideia na minha cabeça durante um ano. Quando eu saí do Jacan, que eu montei o podcast e tudo, eu falei, pô, não tenho nada a perder, vou me aventurar, por favor. E como foi? Quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido. Mas eu tive um choque muito grande, né? Porque quando você começa a entender o negócio ali, como funcionava, aquela coisa da questão familiar, é uma empresa familiar, marido e mulher. Um quer uma coisa, outro quer Um outra. administra, o outro não entende do negócio, um tá dentro. Então, chegou uma hora que eu falei, vamos lá? Ou eu chego e falo com uma pessoa, me direciona a um de vocês dois, ou senão não vai dar certo. Porque era muita briga entre eles. Não devia nem estar falando isso, mas era, né? Mas isso acontece. Empresa familiar, isso acontece. Então, quando eu chego lá, eu me dedico 100%. Eu não tive vida, você falou pra mim anteriormente, pô, mas você morou em João Pessoa maravilhoso, Cara, eu abri o apartamento, a janela do meu apartamento, o mar. Eu fui 4 vezes, fui muito ao mar. Porque quando eu entro dentro do negócio, eu sou dono do negócio. Sim. Então, nos primeiros meses, foi conhecer como funcionava a dinâmica do negócio, entender a logística ali, mas foi muito difícil. E aí, eu comecei a entender como funcionava a alta sociedade de João Pessoa, pessoense. Por quê? Porque era um restaurante de alta sociedade. Porém, tinha uma fama de careiro. Eric Jacan. Então, há 4 anos atrás, era um absurdo ir no NUI 360. Porque era caro. E hoje tem fama de caro. Quando eu chego lá, eu tenho um desafio. Como é que eu vou lotar a casa se o restaurante é caro? Se o público de João Pessoa não frequenta o restaurante? Cara, eu vou ter que fazer um milagre. Como é que eu vou fazer isso? E as contas precisam ser pagas. Aí eu dou um passo atrás, porque às vezes você tem que dar esse passo atrás, entender como funcionava ali o negócio, porque não podia viver de turista. Turismo é janeiro, dezembro, janeiro, Sim, fevereiro. principalmente ali o sol, né? E depois São João. São 2 períodos. E o restante? Como a gente faz? Então, foi muito difícil. Quando eu cheguei lá, estava muito mal, ainda estava no vermelho. Eu sempre pego as casas no vermelho. Isso é normal. Já quando eu olho, eu falo, puta, mais um desafio, normal. E quando eu chego lá, eu falo, não, preciso trazer esse público para cá. Porque eu tenho um ovo de codorna, mas esse ovo de codorna, ele precisa frequentar meu restaurante. Né? Porque mesmo sendo ovo de codorna, como você fala, se esse público frequenta, você pagaria. Sim, justamente. E aí tem aquela coisa, há 4 anos atrás, o NUI 360, ele era um restaurante único, mais bonito de João Pessoa. Em 4 anos abriram muito restaurante. Eu dividi a fatia do bolo, né? O que era pequeno ficou menor. Ficou menor. Então foi um desafio muito grande. Eu acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, profissionalmente. E aí, me conta um pouco disso. Porque quando eu percebi tudo isso, eu esqueci de mim, profissionalmente. Pessoalmente eu esqueci de mim. Eu tenho meu podcast, eu tinha minha vida, eu era convidado para as festas da alta sociedade. Não ia porque eu estava ali a todo momento querendo fazer com que a coisa acontecesse. No momento que eu fiz a coisa acontecer, eu falei, agora chega. Agora eu vou viver um pouco. Agora eu vou voltar para São Paulo. Ficou quanto tempo lá em João Pessoa? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Como é que foi esse 1 ano e 7 meses dentro do 360? Dentro do NUI 360 não foi fácil, porque eu tinha um desafio muito grande, né? Primeiro eu tinha que honrar o nome do Jacan, que eu já havia trabalhado com o Jacan, eu sabia como é que ele gostava das coisas, né? Então, produto de qualidade, serviço de qualidade, então eu tinha um grande desafio. E como é que faz para diferenciar? Já que o que era pequeno, como você citou, vou pegar a sua frase, o que era pequeno ficou menor, né? Era um ovo de codorna. O que você faz num momento desse, como você diz, dar um passo atrás? O que significa esse dado? Reestruturar totalmente tudo. Chamar os proprietários, sentar aqui e falar, olha, o diagnóstico da sua empresa é essa. Você sabe o diagnóstico da sua empresa. Mas você continua às vezes não quer aceitar, né? Você continua sangrando e você não quer aceitar. Eu tinha um café lá que me dava um prejuízo de 20 a 30 mil reais por mês.
Eu cheguei pro proprietário e falei, vamos fechar esse café, vamos levar para um outro lugar. A gente tinha os produtos, né? Depois eu chego nessa parte e ele falou, não, eu tenho uma marca, eu não posso fechar esse café, que chamava Café Bistrô. Nui Café Bistrô. Mas dava prejuízo. 30 pau Tinha marca, mas dava prejuízo. Eu gastei 700 mil para fazer esse restaurante e fechei com um acumulado de 300 mil reais de prejuízo. E ele sabia disso, mas ele não queria enxergar. Até que eu cheguei e falei, tá aqui, olha, tá no papel, é números. Isso aqui tá saindo do teu bolso. Ah, mas eu tenho uma marca não se fecha. Você não vai fechar a marca é sua. Você leva essa marca para um outro lugar. Aí foi quando eu cheguei. E aí tinha, só completando um pouquinho, aí tinha um produto, tinha 3 produtos que estavam sendo desenvolvidos há mais de 2 anos, que estava na gaveta lá. Uma farofa cítrica, uma farofa proteica e uma granola. Falei, daqui. Em 3 meses estava nos supermercados. Em todos os supermercados. E eu pagava 6 mil reais para essa pessoa desenvolver o produto há mais de 2 anos. Imagina. Fixo. Fixo. Nossa. Imagina. A pessoa ia lá, fazia uma coisa assim e tá lá. Então, quando eu cheguei... Tava cômodo, né? Muito. E aí eu fui movimentando e eu falei, vamos fechar. Vou ter um shopping chamado Shopping Manaíra, que eu acho que você tinha falado que alguém conhece. Conheço. Shopping Manaíra, fui lá, bater na porta. Dono. Queria falar com o dono. Fui lá na administração, marquei uma reunião com o dono. Fomos lá. Vamos abrir um empório. Vamos pegar marcas, vender as nossas cotas e fazer um puta de um negócio aqui, um puta do empório. Eu tenho marcas aqui dentro, que tem pessoas que querem comprar essa marca. Vamos! E o shopping é um local? E o shopping é uma vitrine. Sim. Fui lá, fiz a reunião, não quero. Ah, porque... Tá bom. Vamos pro aeroporto. Aeroporto mesmo? Quantas pessoas passam no aeroporto de uma pessoa? Chegando lá, fui lá na administração, bater na porta, batendo. Com a pastinha na mão, batendo na porta. Sem conhecer ninguém, tá? Em João Pessoa. Ainda não era tão conhecido. Conclusão da história. Ah, precisa de licitação, não sei o que. Não, você não precisa. Fica tranquilo. Só traz a marca pra cá. Ah, não quero, não sei o que. Eu falei, pô, o que você quer? Você não queria fechar a marca porque achou que não ia perder a marca. Falei, então faz o seguinte. Você tem um condomínio em Bananeira, que é um condomínio de luxo. Abre um restaurante lá nesse condomínio de Bananeira. E é na cidade de Bananeira, É, né? uma cidade de Bananeira. Inclusive extremamente gastronômica, né? Justamente. E muita gente não conhece, viu? Muita gente... Ele abriu, ele pegou 2 marcas famosas, uma chamada Vinotec e a Lê Pessoa, que é uma marca de bolos muito famosa. Com o Nui 360, uniu as 3 marcas, abriu lá. Inaugurei, foi um sucesso. Ou seja, tá um sucesso. Eu peguei a marca do Café Bistrô Nui e levei para Bananeiras. Mas essa marca, ela podia ter ido muito mais além. Ela podia estar numa visibilidade muito maior dentro de um shopping, maior shopping de João Pessoa. Não precisava ser em Bananeiras. Por que Bananeiras se transformou, fugindo um pouco, se transformou num polo gastronômico? Além do polo gastronômico, tem muita gente rica, né? Né? Condomínios. Hoje, o rico de João Pessoa, ele precisa ter uma casa em Bananeira para mostrar, para dizer que... Para dizer que tem. A alta sociedade de João Pessoa é uma bolinha ali, para você entrar. Sim. É muito difícil. Então, eu preciso mostrar que eu faço parte da alta sociedade de João Pessoa. E fazer parte significa dizer que... Comprar algo em Bananeiras. Ter algo em Bananeiras. Então, e é uma cidade cara. Eu passei, né, não conhecia essa cidade e fui quando nós inauguramos um restaurante que foi um sucesso. E aí eu conheci os condomínios luxuosos. Alto luxo, né? Muito, muito. O PIB de João Pessoa, metade está lá. É, né? Com certeza. E como é que foi trabalhar para esse público? Você já tinha trabalhado em São Paulo, volta para lá, como é? É diferente. É diferente. O público daqui, ele tem dinheiro e ele tem berço. Ele tem dinheiro de berço. Aqui, eu herdei alguma coisa e fiquei o novo rico, aquela coisa toda, acho que posso. Eu tinha... É um público mais emergente. Total. Não desmerecendo. Sim, não, claro. Claro. Não é desmerecendo, mas eu vejo meio ainda isso. Não vou generalizar, tá? Claro. Não estou generalizando, mas ainda eu vejo muito isso. As pessoas te olharem de cima a baixo, te medindo, né? Porque você não pode. Porque você não pode estar mais elegante do que eu.
Porque você pode frequentar o restaurante que eu frequento. Então, São Paulo, você passa e ninguém te olha. é justamente isso. Mas você sabe que isso acontecia aqui também comigo, viu? É, né? Aconteceu um episódio com o Jacan uma vez, Conta aí. bem interessante. Eu costumo dizer que eu dou muito de ombro isso, né? Isso não me incomoda de forma nenhuma, não sou vítima, nada. Que bacana. Isso jamais. Eu lembro que eu tinha acabado de começar a trabalhar com o Jacan e tinha uma socialite daqui de São Paulo, que era minha amiga há mais de 20 anos. Só pra você ter uma ideia. Eu sempre fui muito inserido na alta sociedade paulistana, apesar de não fazer parte da alta sociedade, mas eu transitava ali. E ela chamava Lúcia, e ela estava fazendo aniversário dela, de não lembro quantos anos, e ela fechou um espaço no Morumbi, que a festa era para 1.000 convidados. A festa começava às 18 horas, 20 horas mais ou menos, e até às 6 da manhã. E claro que eu fui convidado. E eu tinha acabado, acho que fazia uns 6 meses que eu estava trabalhando com o Eric Jacan. E aí, deixei tudo organizado. 1h da manhã, 11 horas da noite, 23 horas, estou chegando na festa. Quando eu chego da festa, eu conhecia praticamente todo mundo. E todo mundo, Geraldinho, você, tal, quanto tempo, tal. E a gente dançando, bebendo. Ele chega perto de mim e diz assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu olhei para ele e falei, o mesmo que você. Fui convidado pela dona da festa, que é minha amiga há mais de 20 anos. E aí, ele tinha um comportamento comigo ainda diferente. Quando, no dia seguinte, ele me chamou e falou, rapaz, eu não sabia que você era tão bem relacionado. Você conhece muita gente, né? Eu falei, antes de vir trabalhar com o senhor, eu já tinha um currículo, já tinha uma história na gastronomia. Então você vê que até hoje ainda existe a questão de um olhar, não diria preconceito, de um olhar diferente. Você sente isso hoje ainda? Sim, mas eu tento não... Isso pra mim... Relativizar isso. Tranquilo. Me fala um pouco de internacionalização. A gente trabalha muito, já, com clientes que queiram internacionalizar suas empresas. Então, se você tem um restaurante, se você tem uma empresa que quer levar para a Europa, para a Itália, França, enfim, a gente trabalha muito com essa parte. Como é que está o empresário da gastronomia? Ele está pronto para levar? Porque a gente... O que é que a gente traz? A gente tem muito, principalmente em São Paulo, uma cozinha farta italiana. Mas a gente não percebe muito esse trânsito ao contrário. Uhum. Eu acredito que a gente tenha muito a oferecer também. Claro. Como é que você vê essa possibilidade de internacionalizar, principalmente no que tange a produtos gastronômicos do Brasil? Porque, por exemplo, na Europa, coisas, por exemplo, que o europeu não conhece, que estão começando a conhecer agora. Por exemplo, a questão do açaí e tal. Então a gente tem muita coisa que é nossa, que a gente poderia, de repente, estar levando para lá. Uhum. Como é que você vê esse movimento? Olha, vamos dar um exemplo aí. A gente tem uma churrascaria chamada Fogo de Chão, que é muito famosa. Hoje a Fogo de Chão, Estados Unidos, ali, Europa, enfim, ela está em todos os lugares ali. Não é fácil, é totalmente diferente, né? Quando você sai do Brasil para um país desconhecido, onde as leis são totalmente diferentes, muda tudo. Eu tenho um grande empresário que chama Daniel Sarrakoff. Ele é dono do Cantaloupe, foi meu patrão, hoje é meu amigo. A gente trabalhou junto em 2012, 2010, 2012, num restaurante chamado KA, que era do grupo. Sim. E ele era um dos grandes empresários. É um dos grupos que você trabalhou, né? Que você passou um tempo. E hoje o Cantaloupe é uma referência há mais de 33 anos aqui em São Paulo. Para se manter há 33 anos no restaurante, tem que ser bom. Frango italiano, muito bom. E agora ele está indo para Portugal. Inclusive, agora tá próximo a inaugurar um restaurante em Portugal. E a gente conversa bastante sobre isso, né? Inclusive, ele, pô, Geraldo, você não quer ir para Portugal? E eu ainda, você falando, pô, reconhecido, aquela coisa toda, mas muda tudo, né? Muda totalmente. Quando eu vou para João Pessoa, eu tô a 3 horas daqui.
3 horas e meia no máximo. Quando eu vou a Portugal, eu mudo totalmente a minha vida. Sim. E não é 3 horas. É porque quando você vai para lá, você tem que esquecer aqui, Sim. no sentido de se dedicar lá de uma forma totalmente diferente. Você vai ter muitas dificuldades. Mão de obra, imposto, tantas outras coisas. Se adaptar a isso, Se né? adaptar a isso. Porque muda totalmente, né? A comida... Indo para Lisboa? Porto. Então, assim, a gente está falando de mundos totalmente diferentes. Inclusive de público De também público. diferente, não só de comportamento, como em número. Eu sempre lembro as pessoas assim, dá para ir para Portugal, dá para internacionalizar? Dá. Agora, são 10 milhões, 11 milhões de pessoas, de consumidores, e que nem todos têm acesso. Então você não vai encontrar, por exemplo, como em São Paulo. Não. São Paulo sozinho é muito maior do que Portugal. Então você tem que saber como ir e o que oferecer. Ele está levando toda a mão de obra daqui, praticamente. O custo disso é muito alto. Sim. Nem todo mundo vai se adaptar. Nem todo mundo em Portugal, ali de Porto, vai frequentar. Apesar do Cantaloupe ter 33 anos, é um restaurante, hoje eles têm no Astem, enfim. Mas, cara, ele vai desbravar aí um mercado muito complicado. E lembrar que o ticket médio lá é barato, relativamente barato. Justamente. Depende de onde se abra, né? Justamente. Manter tudo isso vai ser muito difícil para ele. A gente tem conversado bastante. No início, já era para ter inaugurado há mais tempo. E eu lembro que no início ele falava, pô, Geraldo, tá difícil porque... lá é diferente as leis, para você construir, para você... né? As leis dos impostos da Europa, os caras chegam junto mesmo e dizem... Meu amigo, aqui não dá para você fazer isso aqui, não. Exatamente. Né? Acontece muito na Itália, as pessoas às vezes duvidam. Só, você sai de uma cafeteria, você acabou de beber um café, e você tem a polícia de finanças aguardando você. Você tomou o que aí? Eu tomei um café. Cadê sua nota fiscal? Justamente. A fiscalização é nesse sentido. Né? Então você tem que ter cuidado, porque na Europa as coisas são bem diferentes. Total. Então, assim, eu tenho certeza... Né? Quando ele me fez o convite, eu parei e pensei, eu falei, hoje eu estou numa zona de conforto. Digamos que a gente acaba ficando numa zona de conforto. Sim. Né? Eu sou reconhecido aqui em São Paulo, no Nordeste e tal. Mas tem é diferente, é dar um passo muito além. Né? Vai dar certo? Maravilha. Ok, isso dá errado. Né? Tem aquela coisa da frustração. Eu acho que tudo tem que ser muito planejado. Né? Se eu tivesse acompanhado desde o primeiro momento, tudo, talvez eu tivesse mais inteirado do negócio. Agora já está em fase final de abertura, né? Você está entendendo? Então, assim... Você não sabe como é que foi o planejamento, né? Então, assim, tudo... Eu quando adentro no negócio, eu não quero correr risco. A minha pessoa, não quero correr risco. Então, eu quero fazer tudo certo. Eu quero que a coisa aconteça da melhor forma. E se estiver errado, e se você quiser continuar errado, então tá, tchau, vou embora. Acontece muito isso? Acontece, claro que acontece. O que é mais difícil já? Você dá uma consultoria começando do zero hoje para quem quer abrir um negócio ou corrigir o que está errado? Os dois são difíceis, mas corrigir o que está errado é mais difícil. Eu vou te dar um exemplo. Antes de eu ir para João Pessoa, já estava fechado tudo, e o proprietário que hoje eu trabalho, ele me convidou para almoçar. Alguém indicou ele, olha, eu tô te ligando, eu queria conversar com você, bate-papo. E eu nunca falo não. Lembra disso que eu falei para você? Eu falei, tá bom, olha, a minha agenda, mas eu vou. Chega, ele falou, eu quero te contratar. Tô precisando de um cara assim como você. E eu te ofereço tanto. E eu ia ganhar 3 vezes mais do que eu ia ganhar no Nordeste. Amigo, a gente é movido a... Sim, claro. A gente tem que pagar as contas. Né? E aí eu falei, cara, cheguei em casa, repensei, liguei pra lá, falei, olha, não vai dar pra mim ir, porque, olha, realmente é uma proposta, vocês não vão conseguir. Não, tudo bem, Geraldo. Eu queria muito, mas não dá. Fui. Quando eu chego no primeiro dia, quando eu adentro no restaurante, eu olho e falo, o que eu vim ver aqui, rapaz? O que eu vim ver aqui? Me fala. Não dá. Fiquei 2 dias, falei pro cara, não dá. Por quê? Eu falei, você sabe por quê. Eu sei, rapaz, por isso que eu tô buscando você, tá? Eu falei, não dá. Ele falou, então me dê uma consultoria de 1 semana. Eu falei, pô,
cara me quer uma consultoria de 1 semana. Eu ia viajar daqui a 1 semana, então mudança, todas as outras coisas. Eu falei, tá bom, vou te dar uma consultoria. Em 1 semana, eu consegui diagnosticar todos o que estava acontecendo. Aí eu fui trocando as pecinhas ali, porque em São Paulo eu dava uma ligação, todo mundo queria trabalhar comigo. Eu montava uma equipe, em 15 dias eu monto uma equipe. Nordeste é mais difícil. Pô, total. Até mesmo que ninguém me conhecia lá. E aí, em 1 semana, segunda a sexta, entreguei na sexta para ele, viajei no sábado para João Pessoa. E esse cara me ligava, você não vai ficar aí, você vai voltar, trabalhar comigo. Ele me ligava, falei, e aí, você tá bem? A todo momento. Doido pra ouvir, não, quero voltar. Pois é. E aí eu vim de férias, e eu fiquei 1 ano e 7 meses lá em João Pessoa, e eu não vim nenhuma vez a São Paulo, porque eu tinha a dúvida se eu queria ficar lá ou queria voltar pra cá. Sabe aquela coisa da abstinência? Sim. Então... Eu tinha medo de chegar aqui e eu não consigo voltar mais. Falei, eu vou a São Paulo, eu preciso passar por isso. Esse medo, né? O medo é a pior coisa que tem na vida. O medo de passar por algo que você tem que passar. E aí eu cheguei no aeroporto internacional de Guarulhos. Eu já sabia que eu ia ficar. De alguma forma, eu já sabia que eu ia ficar. E aí eu fiquei, aproveitei 1 semaninha e tal. Ele me liga e diz assim, vem almoçar comigo? Quando eu sento com ele, ele fala, não, a gente não vai almoçar agora, a gente vai falar sobre negócio. Como assim? Quanto você quer ganhar para vir começar comigo que você não vai voltar mais pro Nordeste? Eu comecei a rir, né? Vamos. Aí eu vou na minha intuição, né? Eu falei, pô, quando eu cheguei no aeroporto internacional, eu sabia que isso ia acontecer. De alguma forma ia acontecer, mas eu não sabia aonde e como ia acontecer. E aconteceu. E aí, resolvi. Fechei com ele, 1 semana, fui pra lá, resolvi, já tava tudo ok, as coisas já estavam funcionando. Peguei uma peça daqui, coloquei aqui no meu lugarzinho, tava perfeito. Um abraço. E voltei. E tô trabalhando com ele. Comecei faz 3 dias. E a gente quer conhecer esse restaurante. Você vai lá, claro. E vamos fazer alguma coisa lá. Vamos, tá marcado. Tá marcado. Fazer Quero conhecer esse tempero. Vamos sim, vamos fazer. Será um prazer. Já... Para terminar, meu amigo, o que é que você poderia dizer para nossa audiência, quem quer abrir um restaurante ou quem está passando dificuldade nesse momento nos seus negócios? Olha, eu vou falar uma coisa, olhando naquela câmera ali ou olhando para você? Pode olhar para lá direto para nossa audiência. Olho no olho. Olho no olho. Olha, como consultor, gerente de restaurante, eu diria uma coisa para vocês. Não abra um restaurante... porque eu quero abrir. Não, se você realmente entende do negócio, se é isso que você quer como negócio, primeira coisa. Agora, se você tem muito dinheiro e quer brincar, aí é diferente, né? Que eu acho que ninguém brinca com dinheiro. Com certeza. Não se brinca com dinheiro. Então, assim, você que tá aí, que é empresário, que teu restaurante tá mal, vai lá, tenta diagnosticar o que tá acontecendo, vai todos os departamentos, fecha os ralos, tá? Tiver que reestruturar tudo, reestrutura do início, não tem problema nenhum. Você não vai perder a tua identidade se você fizer isso, muito pelo contrário. Você vai ganhar dinheiro. Então, assim, é importante que você pense como dono do negócio. Sempre. Negócio é negócio. Dinheiro é dinheiro e não se brinca com dinheiro. Que aula, né, meu amigo, de consultoria? Já, para terminar, deixa as suas redes sociais. Onde é que o pessoal te encontra, meu amigo, querendo falar contigo? Vamos lá. Pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, Gerhard Cash Oficial, que é o meu podcast, que eu tenho um podcast também. E Gerhard _ Santos. Gerhard _ Santos _ que é o meu pessoal. Tá? Então lá tem... Vou deixar algumas dicas aí para vocês. Geralmente eu não costumo fazer isso, deixar dicas. Mas eu vou começar a deixar algumas dicas aí para os empresários, para as pessoas que estão começando na área da gastronomia. Estou aberto, vai lá, manda um direct, que quiser conversar comigo, sem nenhum problema. Sou um cara muito acessível, tá? Não tem essa coisa de... Não, eu sou um cara muito acessível. Que bacana, bacana. Gente, vocês nos encontram, obviamente isso vai estar registrado aqui no nosso canal do YouTube, e vocês encontram também a gente nas redes sociais, no Instagram,
tagedelage.adv. Um forte abraço, ficamos por aqui, Gerard. Te agradeço muito a sua presença, foi engrandecedor e foi maravilhoso nosso episódio, inclusive aqui para deixar, obviamente, todos os empresários ou quem quer entrar no ramo da gastronomia extremamente atento, porque apesar de ser um mercado maravilhoso, obviamente tem suas dificuldades, suas competições. Como todo negócio que tem risco. Um forte abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Gerard. Tchau, tchau.